Então, já deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Antes da gente iniciar os trabalhos aqui com a aula, eu vou passar o vídeo sobre as diretrizes, tá? Do Senai Unidigital, Digital, tá? Sobre como que devemos nortear, né, nossos comportamentos na sala virtual, né? Ou seja, o nosso comportamento ele deve ser semelhante ao comportamento numa aula presencial, tá? Vou incluir o som, já incluí o som aqui, e aí depois, né, dos informes a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, do que é a nossa aula, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, na última aula, a aula do dia 11, pessoal, a gente falou sobre a atividade 2, fizemos a análise aqui do circuito hidráulico. Daí, ó, como sobraram duas aulas, aí geralmente a gente precisa de umas 3 aulas assim para esse curso ficar redondinho e compacto. Mas como a gente tem mais duas, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque lembra que na primeira aula, vamos recapitular, na primeira aula, geralmente eu falo sobre o software, né? Como é que você baixa, como é que você opera, faz operações básicas ali, né? Geralmente, quando você chega lá no professor presencial, é que você adquire, né, um maior conhecimento, porque às vezes você não tem a possibilidade de às vezes você está, sei lá, assistindo a aula pelo celular e às vezes você não tem computador e a única oportunidade que você tem é no computador da própria unidade, tá? Porque assim, tem matérias aqui, pessoal, mas no geral, quando é uma tarefa discursiva que tem um arquivo, igual a gente viu das atividades anteriores, é super importante que você utilize um computador, né? Um editor de texto. Mas assim, vai ser mais difícil para você se você não tiver o computador? Com certeza vai. Mas vai ser impossível? Aí não, né? Impossível não, difícil, mais difícil do que o comum, com certeza. Então, o que que você pode fazer? Você pode utilizar aproveitar-se ao máximo o momento presencial. Não falte ele por nada. Primeiro, porque você precisa da presença, porque senão sem a presença do presencial, você não vai no laboratório, você não faz os experimentos. É a parte fundamental desse curso. Nós temos vamos dizer assim,
um dos pilares que é o conhecimento aqui, né? Porque na verdade aqui você assiste a aula, você não está estudando, né? O ideal, segundo os métodos pedagógicos aí, né? Peter Drucker, sei lá, Emily Durkheim, Jean Piaget e outros tantos aí, né? O ideal é você estudar antes não, hoje a gente vai ver sobre pneumática, então eu já estudo pneumática. Porque aqui na aula eu vou falar o conteúdo, só que dependendo, se você não leu nada, se você não tem noção nenhuma, vai ficar a impressão de que eu estou falando algo alienígena. E na verdade vai ser alienígena para você porque você não tem noção, porque você não deu uma lida. É aí que muita gente acha, não, a aula teórica, ela é muito chata, eu não entendo nada. Por que que você não entende? Porque você não estudou. Essa é a verdade, né? Então, e eu demorei muito para aprender isso. Eu fui aprendendo aos poucos lá na faculdade. A gente já estudava antes mesmo da gente pegar o conteúdo, porque o professor falava dúvidas, a gente não tinha dúvida porque a gente nem leu para ter dúvida. Então, se você não leu uma primeira vez, como é que você vai ter dúvida, tá? E você assistindo aula, pessoal, não se engane. Aula não é estudo, a aula é para você adquirir mais conhecimento, por isso que eu, naquela primeira aula, eu dediquei para a gente puxar o software e começar a utilizar o software com algumas simbologias ali de circuito pneumático e depois hidráulico. Aí só a partir da segunda aula que eu fui analisar a tarefa do pneumático e na terceira aula nós fizemos, que foi a aula passada, né, análise de circuito hidráulico. Aí hoje é que a gente vai ter uma chance melhor de ver o conteúdo, né? Unir as pontas ali e aproveitar a simulação que a gente já fez, tá? Vamos pegar aqui a primeira atividade, deixar ela aberta aqui. Eu vou abrir já o arquivo que a gente já fez para simulação. Esse daqui a gente já fez, tá? Agora a gente vai abordar passo a passo a parte da teoria, né, no tocante à pneumática. Então, pessoal, né? Aí lembra que eu falei, a pneumática, a gente tem um conceito aqui, né, que é de pressão, né, é igual a força pela área. E realmente a gente viu isso aqui, ó. Deixa eu pôr ele para funcionar aqui, ó. A pressão, no caso, vai ser, vou deixar aqui acionado aqui esse. Não, vou deixar o segundo circuito, que o circuito, ele é a lógica, ou, né? Ou se eu acionar o manual, ou se eu acionar o pedal, o circuito pneumático é acionado. Porque ele tem essa válvula de alternadora. Já o outro aqui, ó, tem a válvula. Ah, não, melhor. A outra, essa aqui que é de simultaneidade, tá? Não, tá certo, tá certo. É de simultaneidade, é que é a válvula com a lógica, né? A lógica E, somente se as duas estiverem acionadas,
é que eu vou ter o acionamento do pistão aqui, ó, no caso. Já a pressão é a força por área, por quê? Porque eu acionando aqui o... Ah, agora foi. Ficou travado aqui, ó. Então, quanto mais força eu faço, né? Vocês estão vendo aqui que matematicamente, lembra quando a gente estava lá em eletricidade, né? Lembra quando eu falei que quando duas variáveis são divididas uma em relação à outra, né? Quer dizer que essas duas variáveis são diretamente proporcionais, tá? Diretamente proporcionais, porque quanto eu aumento a força, deixa eu diminuir aqui, ó. Vamos ver se vocês concordam aqui. Quanto aumenta a força, eu vou aumentar a área. É, na verdade, professor, o senhor lembra que o senhor falou que uma dessas três variáveis ela tem que ser constante? Então, quem que é constante? A área da seção transversal do pistão. Ah, então essa daqui não é variável, não, professor? Não. Essa daqui é a constante, a CTE. Para apagar aqui, que estava muito grosso. Essa daqui é a constante, né? Essa daqui, a força, é variável. E a pressão, né? Que é a força dividida entre a área, né? E onde ela é aplicada, né? Na verdade, ela também é uma variável. Se as duas são variáveis e essas são constantes, então eu posso remodelar essa fórmula aqui, ó, fazendo o seguinte, ó, portanto, agora eu vou mover a área da seção transversal do pistão aqui, eu vou mover para cá, né, para o numerador e a pressão para baixo. Aí, redesenhando a fórmula, a área, que é uma constante, vai ser igual que a força dividido pela pressão. A pressão é uma grandeza, a força, né, desculpa, é uma grandeza vetorial, né? Lembra lá da lei de Newton, né, que tem massa, direção e sentido, tá? E a pressão, né, eu poderia dizer que ela é vetorial, tá? Até poderia dizer que tem módulo, né, tem um valor, ela tem uma direção, né? Geralmente a direção aqui, ó, a direção, né? A direção é na horizontal, né? Horizontal. E o sentido, né? Então, direção na horizontal, né? E o sentido esquerda para a direita. Então, ela inicia aqui na esquerda, né? E vai para a direita aqui, ó. E aí, nesse caso, a força, né? A força aplicada e a pressão, vocês estão vendo que só mudou aqui o numerador, né, do quociente. Lembra lá, o professor de matemática, né? Você tem uma divisão, né? O resultado da divisão é o quociente, né? Então a gente só mudou o quociente, que na verdade é a pressão,
e o denominador. Então, a gente só alternou o denominador aqui. O denominador ele foi para o lado, né, para o lugar do quociente e o quociente foi para o lugar do denominador aqui, né? Então, a gente tem o quociente, o numerador e o denominador. E no final das contas, a força, né, ainda continua sendo em relação à pressão diretamente proporcional. Por quê? Porque é uma divisão, tá? Porque é uma divisão aqui. Se fosse multiplicação, aí era o inverso, inversamente proporcional, tá? E sempre é assim, uma coisa vai ser constante e as outras variáveis sempre é de duas a duas, que você pensa. É lógico, eu sei que tem lá, na segunda lei de Ohm, por exemplo, né? Você tem o quê? Comprimento e a área da seção transversal, e você tem a resistência, né? Então, são o quê? São três variáveis, por exemplo. Mas sempre, independente da quantidade de variáveis, eu vou ter a constante e eu vou ter as variáveis que, entre elas, né, duas a duas, é, eu vou considerar essas duas a duas ali, ou inversamente proporcional, ou essas duas a duas diretamente proporcional. É mais ou menos assim, ó. Então você vai ter uma constante aqui, ó. Tudo que sempre você vai isolar a constante, né? Por isso que eu isolei aqui. O restante da fórmula, que são as variáveis, né? Você vai pôr do outro lado. Então tem a variável A, por exemplo, a variável B, aí nós temos a variável C, né? A variável D aqui, por exemplo. Vou melhorar isso aqui, porque senão os matemáticos vão ficar bravos comigo. Eu vou escrever no próprio slide. Então, sempre, ó, você vai ter uma constante. E aí, ó, você vai ter a primeira variável, sei lá, a x1, a x2, até a xésima, né? A enésima variável aqui. E você vai ter aqui também, né? A y1, a y2, a enésima variável. Aí sempre numa fórmula, né? Por exemplo, os x, né? O x1, que é uma variável diferente da x2, entre si, as duas são, né? Os x, né? Entre si, eles são o quê? Inversos e proporcionais, ou seja, se eu aumento um, o outro tem que diminuir. Agora, entre y, novamente, y1 em relação a y2, eles são inversos e proporcionais. Agora, uma terceira via, né? Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Entre x e y, por exemplo, né? Uma terceira via aqui entre x1 e y1, eles são diretos e proporcionais, tá? Beleza? Aí é óbvio, né? Entre um x qualquer e um x enésimo, né? Eles vão ser sempre inversamente proporcionais
e entre, né, do mesmo jeito que os y, né, um y qualquer e um enésimo y, mas quando eu trato dessas variáveis, né, elas em divisão aqui, ou seja, a x e a y, elas vão ser diretamente proporcionais. E uma fórmula, tanto quanto, né, quanto mais variáveis eu tenho aí entre si, né, as que estão no numerador ou as que estão no denominador vão ser inversamente proporcionais. Agora, entre numerador e denominador, né, aí elas vão ser diretamente proporcionais. É assim que a física funciona, pessoal. A gente não pode se ater apenas a gravar na memória, ou seja, fazer decoreba de fórmula. Obviamente, do tanto que a gente vai operar aquela fórmula, a gente acaba decorando, obviamente, né? Mas se você se ater a entender aquela fórmula, em vez de decorar, você vai passar a entendê-la, tá bom? Então é nisso. Então a pressão, né, em relação à força, elas são diretamente proporcionais. Então, quanto mais força eu imprimo no pistão aqui, mais pressão eu vou imprimir. E aí, obviamente, né, se eu elevar a força aí, né, a pressão, ela pode inclusive, por exemplo, em motores, né, motores a combustão interna aí dos carros. Se eu exceder a pressão aqui, vai chegar um limiar que a força vai ser tão alta que esse pistão ele vai o quê? Ele vai colapsar, né? Ele vai estourar, né? Beleza? Agora, a gente pensando aqui, ó, nós temos as faixas de pressão aqui, né? Estou fazendo agora um resumo teórico, né? Então, nós temos pressão em atmosfera, pressão em bar, quilograma-força por centímetro quadrado, o quilopascal, né? Um outro tipo de unidade de medida, PSI, nós temos o milímetro de mercúrio, também tem também o MCA, né? Que aí seria o milímetro de coluna d'água, tá? Então a fórmula, né, o princípio é o mesmo. O que vai mudar o quê? São as variáveis. Inclusive, elas estão aqui de um jeito, né, de uma forma aqui, em que uma atmosfera, por exemplo, é igual, né, obviamente uma atmosfera é igual a uma atmosfera. Aí tá vendo que tá aqui pressão atmosférica, ou seja, uma, né? Tudo tá pelo menos aqui, ó, um para um, né? Porque uma atmosfera é igual a ela mesma. Agora, um ATM, né? Uma atmosfera é igual a 1,013 bars, né? Ou seja, ela vai ser quase que 2% maior do que ela em relacionado em atmosfera. E daí, ó, vai ser um para um, ó, uma atmosfera que é igual a 1 kg-força por centímetro quadrado, ou seja, por centímetro quadrado desse pistão. Uma atmosfera vai ser igual a 101, né, 0,3 quilopascal, né? Ó, toma cuidado, ó, quando tem um quilo, não é igual a pascal, deixa eu ver. Aqui não tem a relação de pascal, não. Mas é só. Eles colocaram Pascal, sabe por quê? Porque quilopascal, né? Vamos supor, a gente tem aqui a variável, vamos colocar 101,3 quilopascal, né? Então, esses quilopascal, a gente lembra que é o quê? 101,3 vezes 10 a terceira pascal. Então, um valor muito alto, por isso que eles colocam em termos de quilopascal. Se a gente multiplicar 10 a terceira é 1.000, né? Para a gente diminuir a quantidade de vírgula aqui, ó, diminuir não, né? Mover a vírgula. Lembra que
a vírgula, a posição dela vai ser, por exemplo, se eu aumentar o número, você concorda de 101,3, se eu mover a vírgula para cá, ó, em vez de 101,3 vai dar 1013, né? Ou seja, eu aumentei o número. Sempre quando eu aumento o número, eu diminuo o expoente. Então eu tenho que fazer esse movimento de aumentar o número, né? Vamos lá, vamos pôr aqui, ó. 101, três casas, né? Então ele vai pular o 3, vai dar 1003, né? Mais uma casa vezes 10 a menos 2, mais uma outra casa vezes 10 a menos 3. Porque aí, ó, eu vou anular, vai ser o quê? O 10 a terceira vezes 10 a menos 3, mais 3 menos 3 vai ser igual a zero, né? Pascal aqui. Então, na verdade, ele deu 101, uma atmosfera, né? Um ATM é igual a 1.101, ou 101 mil, né? 101.300 Pascal, tá? Então, o valor, né, 101.300 é um valor muito grande. Por isso, pode até ser uma aproximação, viu? Mas como não mostra os outros algarismos significativos, então, quando não tem mais algarismo significativo para a direita, né, no sentido de aumentar o número, então a gente coloca zero, tá? Então, deu 101.300 pascais, né? Uma atmosfera, que é bastante. O PSI também é a mesma coisa aqui, ó, só que é 14,3 ou 0,7. É uma atmosfera. Sempre tudo aqui é em termos de uma atmosfera, tá, pessoal? 760 milímetros de mercúrio, tá? O Hg é o símbolo do mercúrio. E esse aqui seria de coluna d'água. O MCA, né? Metro de coluna d'água. É porque quando você tem, você vai fazer a parte de instrumentação, vocês já viram lá no posto de combustível, né? No posto de combustível e serviços, dependendo, você vai fluindo, derramando aqui a água aqui, ó. Aí você vai ter uma régua aqui graduada, né? E aí, quanto mais água eu encher e colocar aqui, aí dá o chamado metro de coluna d'água. Ou seja, se der 1,01, então eu tenho 1,01 metro de coluna d'água. Ou seja, eu tenho 1 metro mais 0,1 metro de coluna d'água. E 0,1 metro dá décima parte, então dá 10 centímetros aí, mais ou menos. Tá? E daí, né, todo o circuito hidráulico, ele tem Lembra que eu falei que esse daqui é o compressor, que significa, né, simboliza o compressor, esse triângulozinho aqui? Então, nós temos vários tipos de compressor, ó. Compressor a pistão, tá? Então, ele literalmente vai girando aqui o pistão. Ele gira, né? Ele gira o pistão aqui, ó, e ele vai fazendo esse movimento, né? O movimento aí de compressão, né? Você está vendo aqui, ó. Se for um motor de combustão, se fosse um motor de combustão interna, né? No cilindro, né? Aí ele tem a explosão aqui, explosão expande, ele baixa o cilindro, né? Baixa o cilindro, depois com o movimento giratório, rotatório, ele volta para cima, expande, volta e assim sucessivamente. Aí ele fica fazendo esse movimento ciclo. Vocês já repararam máquinas elétricas? Lembra que eu falei que lá na máquina elétrica a gente tem a bobina aqui, né? Aí lembra que eu falei que vai a corrente para um lado, né? A corrente elétrica para um lado. Aí você prende num eixo aqui, a corrente elétrica do outro lado aqui. Aí lembra que tem a regra da mão direita, né? A corrente.
o campo eletromagnético aqui em volta e um vetor força que vai dependendo, né? Se ele estiver nessa posição, a força é para cima, se ele estiver voltando, a força é para baixo, né? E aí, força para cima e do outro lado do eixo, força para baixo. Então, ele tem esse movimento ciclo. Vocês perceberam que toda máquina rotativa, né? Ou seja, é um motor elétrico, motor a combustão interna, no final das contas, ele vai funcionar com esse princípio de rotação, como se fosse um pedal, igual aqui, ó. Eu tinha até de uma outra aula desenhado o bloco do eixo de um motor, ó. Isso aqui é a árvore, né? Que fica lá dentro do bloco do motor, ó. A árvore, vamos supor que ele tem 4 cilindros, né? Um motor aí comum aí de carros populares. Aí com 4 cilindros é como se eu tivesse, ó, duas pessoas pedalando em sincronia, tá? Não tem aquelas bicicletas que tem duas coroas, né? Porque aí um senta na frente, outro atrás aqui, só que os dois pedalam ao mesmo tempo. Então, o motor de 4 tempos, né? É um motor com 4 cilindros, e esses 4 cilindros, né? Dois a dois dele, né? Por exemplo, o cilindro aqui é o cilindro um, aqui é o cilindro 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Então, 2 a 2, ó, os cilindros ímpares, enquanto eles estão em compressão, os cilindros pares estão em expansão, tá? Aí é como se eu tivesse duas pessoas muito fortes ali pedalando. Então, no final das contas, alguma força para o motor elétrico, força magnética, né, vai estar atuando como se fosse uma pessoa invisível ali pedalando, e no caso de um motor de combustão interna, vai ser um a expansão lá da gasolina, do álcool, do diesel, né, é, daquele daquele combustível se expandindo ali, né, no ali do bloco do motor. Basicamente são os a pistão, né? Nós temos os rotativos, que basicamente ele é um parafuso aqui, ó. Tá vendo que é um parafuso, esse aqui, ó, se eu não me engano, ele chama de dois eixos aqui, ó. Isso aqui são três arquiteturas diferentes, tá? Tem esse daqui que ele é axial, né? Aí é um parafuso entra no outro aqui, ó. Aí eles estão girando. Eles vão girar aqui. Se não me falha a memória, eles vão girar para o mesmo lado. Só que é como se os dois estivessem de mão dadas ali, né? Só que forçando para o mesmo lado. Aí aqui nesse método aqui vai haver a compressão do ar. Já esse daqui não, ele tem um eixo, ele é fora de centro, tá? Justamente para ele vai girando aqui, ó. À medida que essa parte maior vai se movimentando aqui, ela vai tampando, vai comprimindo o ar, ó. Ela pega o ar que está vindo por aqui, ó, comprime ele, é como se fosse uma pá. Ela vai empurrando, né? Ela comprime aqui, ela empurra e joga para o outro lado o ar, né? Podia ser também um fluido, tá? Um óleo. Que mais? Tem esse rotativo aqui por mancais. Esse aqui eu confesso que eu não lembro. Teria que olhar no livro aqui. Centrífugo. O centrífugo, ele literalmente ele joga na parede aqui, ó, da centrífuga o ar. E aí ele é jogado na parede, só que ele tem um formato de caracol, parecido com esse daqui, ó. Ele joga, ele seria, melhor dizendo, fuga do centro, né? Uma força centrífuga. Ele joga aqui na parede, aqui, ó, e esse ar vai ser pressionado aqui, ó. Como fala que ele é centrífugo, esse ar ele vai fugir do centro. Se você olhar essa pá aqui de cima, aqui, ó, ela tem as guias dela, ó. Tá vendo essa ranhura aqui, ó? Ela tem as guias.
Aí essa guia aqui, ela fica girando em alta velocidade e o ar que chega aqui, ó, o ar que chega aqui, ele é jogado violentamente para a parede aqui da centrífuga. E daí você só faz, por exemplo, você canalizar, né? Você abre aqui um duto ou aqui para cima ou para baixo, né? Você tem que colocar uma tomada de saída de ar. Aí, através dessa tomada de saída de ar, né, ele vai ser expulso pela tomada de saída. E os axiais, eles vão estar no mesmo eixo, turbina de avião é um tipo, né, de compressor também. Deixa eu ver o que mais dá para a gente falar aqui. Vamos pegar aqui a arquitetura, ó, do de pistão, ó. Ó, esse aqui com duplo pistão, tá vendo as duas caixas aqui, ó? Nesse caso, com duplo pistão, em vez dele ser um triângulozinho simples, ele é um triângulo e tem uma circunferência aqui, tá? É, eu tô vendo que esses dedicados aí. Então, eu tô achando que esse triângulozinho pequeno, ele é genérico, sabe? Tipo um. É, ó. Ó, tá vendo o axial aqui, ó? O ar ali, ó, eles são bem projetados, viu? Porque ele vai girando aqui, ó, vai pegando um no entreferro do outro, né? No entreferro aqui, só que ele não engastanha, né? Ele não fica preso um com o outro, não. É igual a corrente, né? A corrente com o dente lá da coroa, né? A corrente passa aqui no dente da coroa, puxa o dente, né? Transmite o movimento, ela passa para o próximo. Aí na hora que ela gira, o que que vai aparecer? O próximo dente. Aí você tem um espaçamento entre dente, né? Aí sempre ela vai estar pegando no dente, puxando, vem o próximo dente e puxa. É uma alavanca, né? Literalmente. Mesmo, uma alavanca. Ver se alguém mais entrou aí, que aí vou tirar a dúvida. Isso aqui é um sistema, né, hidráulico. Aqui já é o sistema completo aqui, tá, pessoal? É porque a simulação é uma simplificação, tá? Todo esse sistema aqui, ó, você tá vendo? Tá vindo desde lá do compressor, resfriador, ó, separador de condensados, reservatório, purgador automático, filtro pré-coalescente, né? Secador, purgador automático, ó, filtro coalescente grau X, Y, Z, e separador de água e óleo, né? Porque assim, esse separador de água e óleo, lembra que eu falei que o circuito, né, o compressor ali, ele tem uma lubrificação, né? A lubrificação é para evitar o desgaste prematuro dos elementos de máquina, né? Quando eu falo elemento de máquina, por exemplo, um elemento de máquina é um eixo desse aqui, ó. Um eixo, né, desse daqui, o axial, né? Que ele se prende a um ao outro é como se fosse uma engrenagem, né? A engrenagem ela não tem as pontinhas, aí uma pontinha com a outra aqui, ó. Aí as duas fazem por exemplo, o movimento giratório aqui, ó. Aí ela prende uma com a outra aqui, ó. Essa está girando no sentido anti-horário e essa outra vai ser forçada para girar no outro sentido. Aí se eu quisesse transmitir o movimento para as duas girarem para esse mesmo lado, eu poderia colocá-las no mesmo eixo, eu poderia colocar uma corda aqui, né, uma corrente, uma correia, né? Aí quando eu coloco a correia, as duas vão girar para o mesmo lado aqui. Aí depende do sistema de transmissão, tá? Se eu quero que gire para lados opostos, eu coloco engrenagem. Se eu quero que gire para o mesmo lado, eu coloco uma correia ou uma corrente fazendo a transmissão do movimento, tá?
seria o reserva, uma das partes, né, o reservatório aqui, né, aqui é o exemplo aqui a gente tá vendo todas as etapas aqui, ó. Reservatório, né? Secador por adsorção, ele vai aumentar a temperatura aqui, ó. E secador por adsorção, ele usa esse material aqui, né? Que é o chamado material dessecante. Vocês já viram? A gente vê isso muito em supermercado. Já viram no supermercado que o pessoal usa. Não, não tem aquele produto que a gente coloca dentro de um armário, aí se o armário tiver úmido, aí você coloca esse produto, aí esse produto ele suga toda a umidade ali que tem do ar ali no armário, e aí evita muita coisa, evita alimentos ali, até roupa ali de ficar, por exemplo, tem um que ele evita da roupa ficar mofada, né, a formação de mofo. Então esse material dessecante é um material que vai tirar a umidade, né, a umidade do ar, para o ar ficar o mais seco possível, porque a gente precisa, né, tirar a umidade do ar em função do fluido que faz nossa, acabei de falar o termo aqui, a engrenagem não, gente, deixa eu pôr aqui na frente, é do filtro que faz nossa, acabei de falar agora aqui, né? A palavra fugiu da minha mente aqui, pessoal. Eu estava no 12. Lubrificação, lembrei aqui, ó. Porque ele tem uma quantidade de água e tem um líquido, tá? Um líquido, e esse líquido, ele não é simplesmente água, né? Ele tem um componente ali, né? Só que ele não é tão oleoso como o sistema hidráulico. Mas ele justamente ele faz o quê? Ele faz a lubrificação dos elementos de máquina para a gente evitar o quê? Evitar o desgaste prematuro dos mesmos, tá? O que mais aqui? O elemento dessecante. Tem que fazer a limpeza sempre, ó, da parte dos carretéis de ar aqui. Deixa eu já colocar aqui, ó. Esse aqui é a unidade de tratamento. Seria essa parte aqui, ó. Você vai jogar essa unidade, tá vendo? Eu falei que era tipo uma rolha, né? A gente vai fazer a unidade de tratamento, ela vai estar aqui, ó. Bem aqui, ó, onde seria essa rolha aqui, ó. Então, é tudo isso aqui, a unidade de tratamento, ó. Ó, aqui é o manômetro. Depois do manômetro aqui, ó, a gente tem a válvula de pressão, o dreno automático, o dreno dos fluidos, né? Dos fluidos, no caso de lubrificação, tá? Que aí tira a umidade. Ó, aqui é o que eu queria chegar. Aqui você tem um filtro de partículas. Lembra que eu falei, é ar pressurizado, só que ele tem uma umidade. E quando a gente fala umidade, a gente já pensa logo em água, né? Mas ele tem uma quantidade ali de água, mas é do fluido lubrificante, tá? Então, essa umidade, ela provém desse fluido lubrificante, que ele tem óleo mais um componente ali de água. Ele é levemente lubrificante, mas ele precisa lubrificar a máquina. Então, o ar ele vai estar impregnado por partículas desse fluido, né? Ele vai estar pulverizado, né? Já que é circuito pneumático. Então, essa pulverização, ela com o tempo vai provocar efeitos, né? Por exemplo, aqui, ó, igual eu mostrei aqui, ó, efeitos
de oxidação, ó, oxidação do sistema, tá vendo? Tá tudo oxidado aqui, ó, a parte, aquela turbina aqui, ó, que fica no filtro aqui, ó, essa que gira aqui, a que chama de placa defletora, né? Vai ficar toda enferrujada ali, né? Então a gente tem que sempre fazer a manutenção, tá? Então o que que ele tá vindo lá do sistema, lá do compressor, ó, aí chega aqui na unidade de tratamento, na unidade de tratamento, o que que vai acontecer? Ele tem também, alguns filtros tem o elemento dessecante, e aí ele vai entrar aqui, vai ser centrifugado, a partícula que não é ar, né, não é O2, né, ou seja, é um fluido, né, que ele está pulverizado, ele vai ficar nesse copo aqui do filtro, ó, por isso que tem um dreno aqui, ó. Ele fica impregnado nesse filtro aqui do copo e ele desce condensando aqui, ó. Porque como ele está pulverizado, né, ele está na forma de vapor, né? Vapor do fluido é lubrificante. Então esse vapor ele vai ser condensado, passa aqui pelo dreno e daí, ó, depois da placa defletora, o que vai sobrar, né, da hora que ele dessecou, tirou aquele, condensou o fluido lubrificante, e vai sobrar só o quê? O ar puro. Aí sim, esse ar puro ele vai ser ejetado aqui, ó. Na hora que eu aperto aqui ó, eu vou desacionar aqui, ó. Tá vendo que o ar ele vai voltar, ó, na hora que eu tiro da primeira posição desligado, ele entra aqui no pistão, depois eu solto, ó, o ar, tá vendo? Ele volta aqui, ó, volta, desce e eu não posso simplesmente liberar ele aqui no ambiente fabril, né? Ele vai passar por esse filtro, aí na hora que ele sair aqui dentro do ambiente fabril, ele vai sair seco, né, e limpo, ou seja, asséptico, né? O pessoal chama aí de forma asséptica que ele vai finalizar aqui. Ainda mais se for uma indústria de alimentos ou uma indústria aí de microchip, por exemplo, né? Tem algumas partes que são circuitos pneumáticos ali, dependendo do processo. Então, eu não posso deixar essa umidade, eu não posso deixar esse óleo da lubrificação chegar nos elementos lá de silício, porque eles têm tamanhos aí na ordem de nanômetros, ou seja, eles são fechados tudo em pastilha e sei lá, um fio de cabelo já é o suficiente para fazer com que aquele circuito seja danificado e não funciona da forma que né, que ele deveria funcionar. Então é isso, pessoal. Ó, aqui a gente deu um apanhado geral aqui sobre a pneumática, né, usando o exemplo da atividade que a gente já analisou, tá, lá na segunda aula. Então, na próxima aula, que é a última, vamos utilizar o exemplo da atividade 2 com a teoria de hidráulica. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula. Parar aqui a gravação, deixar renderizando para vocês.